Que a gente precisa falar, pensar juntos quando a gente fala do contexto atual da educação pública é que a diversidade continua imperando, continua sendo ainda muito forte, né? Então, em todos os momentos, a Nova Escola, nós sempre buscamos estar ao lado dos professores. Nós fizemos, inclusive, um levantamento que terminou agora, essa semana, no nosso site, perguntando para os professores quantos já retornaram, não retornaram, se retornam em agosto. Nós tivemos 14 mil respostas e 40% diz que ainda não voltou. E não sabe quando voltará. Isso agora, no final de junho, né? Outros 40% voltaram no primeiro semestre e 20% acreditam que vão voltar agora em agosto. Já estão se preparando para o retorno agora no início do segundo semestre. Então, a gente sempre precisa pensar, além das nossas realidades, né, da realidade que cada um de nós está vivendo, que o ritmo da pandemia ainda é muito diferente em cada lugar do Brasil. Então, em todas as ações que nós fazemos, a gente tem se pautado por esse olhar para a diversidade. E pelo diagnóstico do que o grupo específico de professores que a gente vai trabalhar, do que esse grupo está vivendo, né? Qual é a situação desse grupo, o que ele precisa, entendendo que as necessidades têm mudado muito e mudam muito rapidamente. A gente fez pesquisas desde o início da pandemia que mostraram que os alunos de escolas particulares estavam bem mais presentes nas atividades remotas do que os alunos de escolas públicas. Então, se já existe um gap entre esses dois públicos, agora ele está sendo intensificado, né? E apesar do contexto catastrófico, sem tirar nada, né, da catástrofe que nós estamos vivendo, e das inúmeras perdas desses últimos meses, tem um espaço para renovar a educação, para entender que estamos todos diferentes, essa escola também já é outra neste momento. E esse novo professor é um professor que dá menos respostas, que consegue fazer boas perguntas, que incentiva que os alunos investiguem, se engajem, criem, sejam de fato protagonistas. Mas a gente precisa de novo lembrar: os professores estão muito cansados, estão se desdobrando para entender tudo isso e mais um tanto de coisa em meio a essa catástrofe. Então, eles precisam ser acolhidos e apoiados. Os nossos alunos, eles não possuem acesso à internet e uma pouca minoria possui, mas a questão que a gente fala não é nem a questão do acesso em si, né, de ter o celular, de ter o computador, de ter a internet, mas de como fazer o uso disso, né? Nós, enquanto escola, nós falhamos antes da pandemia, né, no sentido de formar os nossos alunos para essa sociedade tecnológica. A gente achava que eles eram tecnológicos, mas eles não eram. O que esperar desse cenário? Eu acho que a palavra é esperançar, assim. Eu acho que a gente está num momento em que a gente está tentando buscar uma esperança desse pós-pandemia, né, de algo que possa, de fato, suscitar mudanças. E principalmente numa rede como a rede estadual aqui do Rio Grande do Sul, que passa aí por alguns anos de muita desvalorização também da profissão, é que a gente conseguiu dar visibilidade para o nosso trabalho de professor. Ter esse momento em que as professoras, né, no caso, que não somos maioria, finalmente as pessoas começaram a perceber que não é qualquer um que dá aula, não é qualquer um que entra numa sala de aula, ensina uma criança a ler, não é qualquer um, e que isso não é um trabalho qualquer. Esse seria o cenário ideal pós-pandemia, onde a gente consiga de alguma forma entender que a escola não é só o lugar de aprender conteúdos, né? Essa aprendizagem ela é muito maior, o lugar de conviver, de conhecer outros mundos, e que sim, a estrutura é importante. Então, eu tendo a ter uma visão mais esperançosa desse momento que sacudiu tanto a gente. Então, acho que a primeira questão aí que a gente precisa pensar um pouquinho é nessa necessidade de políticas públicas. As redes conseguiram fazer muito, né, perto de tudo que tinham. Nós sabemos o quanto foi possível fazer, mas nós sabemos que a desigualdade social ela aumentou demais.
porque as escolas privadas, né, têm toda uma infraestrutura que nós na escola pública não temos. A gente não teve tempo para planejar o ensino remoto, mas nós estamos tendo tempo para planejar esse retorno. É um retorno que vai muito além das questões de protocolo sanitário, né? Isso é, de uma certa forma, e entre muitas aspas, porque a gente sabe também da dificuldade de orçamento da educação em alguns municípios, isso é um pouco mais fácil, né? Você vai lá e compra, é uma ação. Agora, lidar com a defasagem, lidar com a evasão, lidar com o vínculo, são processos que não podem ser construídos a partir do momento que a escola fala assim, voltamos, vamos reabrir. Não, eles têm que estar sendo construídos desde agora. A missão da nova escola é fortalecer o educador para transformar a educação pública no Brasil e possibilitar que os alunos eles desenvolvam o máximo do seu potencial. E a gente sempre parte dessa perspectiva. Quando a gente olha para isso, e aí a gente olha para, enfim, todos esses comentários, todas essas proposições que foram trazidas, a gente vê uma quantidade enorme de questões que foram colocadas na mesa, e aí aqui eu queria trazer algumas só para a gente recapitular. A gente falou de tecnologia, de defasagem, de formação de professores, da retomada, a gente falou de materiais adaptados, de infraestrutura, de políticas públicas, de ensino híbrido, né? Acho que assim, tem uma quantidade de questões que foram colocadas na mesa e a nova escola tem se proposto incrivelmente a resolver muitas delas. E a gente resolveu, obviamente, se organizar olhando para 3 frentes estratégicas de como é que a gente garante que a gente está fortalecendo esse educador lá na ponta. E essas 3 frentes estratégicas são uma de informação, então a gente precisa garantir que esse educador tenha informação de qualidade na ponta, e a gente faz isso através de conteúdos que a gente disponibiliza no site e do Nova Escola Box, que é uma ferramenta prática que o professor, o gestor pode usar no dia a dia dele, independente da realidade, né, que ele está vivendo. A gente também faz isso através de formação de professores, né, a formação como um todo, então a gente olha para a disponibilização disso através de cursos online e também da formação que a gente tem feito junto às redes e de ferramentas. Essas ferramentas são os planos de aula, que muitos de vocês conhecem, né? A gente tem mais de 6 mil planos de aulas disponíveis na plataforma. A gente adaptou esses planos de aula ao longo da pandemia para garantir que a gente também estava lá, né, junto com esses educadores. E o nosso material educacional, que é o nosso mais novo filho, e que ele começou no meio de uma pandemia, assim, a gente não conseguiu nem imaginar como é que a gente, no meio de uma pandemia, conseguiu construir materiais estruturados, né, materiais didáticos, junto com redes. Então a gente construiu aí com Amapá, Ceará, São Paulo, materiais estruturados para serem distribuídos na ponta para as escolas. A gente olhou para todas essas nossas estratégias de apoio e pensou como é que a gente poderia resolver isso em 5, 10, 15 anos. Então a gente construiu uma teoria de mudança dentro da nova escola, que é a nossa declaração, o nosso compromisso com esse impacto. Muitos de vocês conhecem, os que não conhecem, acho que eu convido demais para conhecer, acho que o time de parceria está aí para a gente poder mostrar para vocês um pouco desse trabalho que a gente que a gente construiu, mas que no final do dia, acho que uma pergunta importante que veio de vocês foi sobre a importância do investimento social privado. E aí eu tendo a dizer que, fazendo uma análise um pouco mais específica do contexto, a gente tem olhando para a pandemia, né, e para o ciclo econômico, a gente tem um aumento do desemprego, a gente tem diminuição da renda, a diminuição da renda diminui a arrecadação, a diminuição da arrecadação afeta diretamente os orçamentos públicos, ou seja, vai faltar recurso público. E o investimento social privado, ele vem com muita força, então ele foi muito importante, não só antes da pandemia, mas acho que durante a pandemia, para garantir que não só as redes, mas as organizações que têm projetos sérios conseguissem apoiar as redes a também avançarem nessa discussão, né, que é
realmente a gente olhar para o contexto e pensar como é que a gente vai começar essa, né, como é que a gente vai fazer essa reconstrução do projeto de educação pública que está nas nossas mãos agora.